Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente na TV, estamos comentando aqui sobre os capítulos do Evangelho que eu intitulei como os instrutores. E como eu venho falando nos outros programas, como é que a gente adoece por causa dessas coisas? Qual é o equilíbrio e qual é o desequilíbrio por excesso e o desequilíbrio por omissão? Lembrando que, né, a gente não tem que ser uma múmia paralítica só para ficar lindo, maravilhoso, chegar no céu e Deus perguntar para a gente, e aí, o que você aprendeu? Eu não fiz nada. Não, tem que fazer. Ele não vai perguntar para você se você se desequilibrou. Ele quer saber como é que foi que você fez para se equilibrar, que isso é o aprendizado, ok? E aí nós vamos começar a entender agora qual é o desequilíbrio por omissão. Nós vimos por excessos e agora vamos ver por omissão, por falta de. Por falta de assertividade, que é o capítulo 21º, que fala haverá falsos cristos e falsos profetas, você vai se tornar passivo, que é o bonzinho, né? Aquele que não fala não para nada, está sempre concordando com tudo, né? Ele sempre resolve as situações colocando o fígado dele em jogo, né? Ele nunca fala o que sente, o que pensa. A gente fala assim, esse cara é tão bonzinho, mas é uma pessoa que você não conta com ele, porque você não sabe o que ele sente, o que ele pensa. Ele é capaz de mudar de opinião só para não desagradar, né? Normalmente, pessoas que são passivas acabam entrando também em depressão, porém, em vez de ser com ansiedade, é com apatia, que seria o inverso da ansiedade. São as pessoas que têm aneidonias, não quer saber do dia a dia, parece que estão sempre cansadas. O fato de ela ser boazinha é até no sentido de ela evitar problemas. Não me traga, não me cansa, tá bom, pode fazer. Tá, eu dou, tá, eu pago, mas não me canse. Isso pode levar à depressão. Depois vem a recusa emocional. Se existe o abuso emocional, existe a recusa emocional. Isso pode nos trazer sintomas autistas. Não que eu vá ser um autista, que é uma entidade nosológica, uma doença, tá, que acomete desde criança algumas pessoas, né? Um adulto pode ter sintomas autistas, mas ele não vai ser autista. Até uma criança pode ter sintomas autistas sem ser autista, ela pode ter outro tipo de problema. O que é um sintoma autista? Tá? É tão grande a indiferença com as coisas, com as pessoas, com os lugares, que é a tal da apatia, da passividade, que quando você chega perto de alguém assim, parece que ela não está lá, né? Parece que ela não existe, não tem nenhuma ressonância afetiva. Tanto faz para ela como tanto fez, né? Por isso que a gente chama de isolamento autista, é a recusa emocional. O outro, quando está no excesso, abusa. O do outro oposto, recusa os relacionamentos emocionais. Depois vem o símbolo material em omissão, que é a estranha moral, né? Aí nós chamamos de niilismo, que é quando as pessoas dizem assim, olha, na vida não vale nada, né? Nada na vida vale a pena. Era muito comum as pessoas fazerem esse tipo de autoflagelo. Então existe isso, as pessoas que não gostam das suas condições materiais de vida. Podem até usar questões religiosas para justificar isso. E às vezes se cometer altos flagelos. O que é um autoflagelo? As pessoas acham que é aquela de se cortar, né? Ou de se machucar, de se beliscar, de ficar se espremendo espinha. Não, isso também é. Mas tem autoflagelo que parece de maneira sutil, né? Então são aquelas pessoas que falam, nossa, você viu como a pessoa é simples, ela não compra roupa, está sempre com o mesmo sapatinho. Você vai ver, ela pode comprar um sapato. Ela vai se tornando meio miserável, né? Ela prefere se acostumar com a pobreza, que é o que a gente chama de miséria. Miséria é quando a gente se acostuma com a pobreza, do que mudar alguma coisa, porque para mudar vai dar trabalho, lembra? Ela é passiva, ela recusa tudo que dá emoção, tudo que compromete ela com o mundo e com as pessoas. Então, o mundo tem que ser reduzido a um nada. E ela se torna, então, miserável. E isso causa autoflagelo, porque não se veste direito, não toma banho direito, não come direito,
E isso tudo são os autoflagelos. Não frequenta lugares, não estuda, não participa, né? Isso chama-se niilismo, né? Eu chamo, o desequilíbrio por omissão do nosso simbolizado material, né? As coisas materiais têm um símbolo e tem que ser vivido, né? Depois vem o simbolizado espiritual, né? Que quando em omissão vira idolatria. Então, eu não quero entender o lado espiritual das coisas, mas o padre vai entender para mim, né? O padre, ou então eu vou idolatrar um pastor, ou um orador espírita, ou vou idolatrar uma entidade espírita, de nome qualquer, vamos dizer assim. E isso significa, até certo ponto, quando você vê uma pessoa fazendo isso, nós chamamos isso de histrionismo, né? Pessoas que precisam fazer uma certa fantasia ou fanfarrice diante de alguma coisa espiritual, porque ela não está interessada na profundidade da informação. Ela se omite, ela não quer. Então ela prefere a exterioridade, isso chama-se histrionismo, é um nome técnico que vem do histrião. O histrião é o palhaço, a pessoa que faz fanfarrices ou faz encenações, faz cena para as coisas. Então às vezes a pessoa prefere se jogar no chão, chorar, ajoelhar, se tremer, mas ela não quer entender o simbolizado espiritual daquilo que está por trás. Ou não quer ou não consegue. Então ela está no desequilíbrio por omissão, por falta de simbolizado espiritual. Depois vem a pesquisa e o estudo, que na sua ausência ou na sua omissão é aquilo que nós chamamos de submissão cega. Isso pode nos levar à deficiência intelectual. O que significa isso? Eu não quero estudar. Aí você não quero aprender. Aí você faz teste com essas pessoas, ela vai tendo um declínio intelectual, uma perda intelectual. Ela não nasceu deficiente intelectual, ela vai perdendo, por não usar a mente, ela vai perdendo. A gente chama de perda intelectual. Isso acontece, tá? Não usou, atrofiou. Então, recusou pesquisar e estudar, pode causar uma deficiência intelectual, perdas intelectuais. É como se a pessoa, desculpa a palavra, emburrecesse. Mas é uma omissão dessa parte chamada pesquisa e estudo, ou seja, submissão cega. Decidam aí por mim que eu faço, né? A outro desequilíbrio que vem, e aí tem a ver com a reflexão e ação, é a subserviência humilhante. O que significa isso, né? Quando você não reflete e não age de acordo com o que você refletiu, o que você faz? Você se submete ao que o outro mandou você fazer, né? É uma subserviência, né? Fica submetido de maneira humilhante, né, a outras pessoas. E isso pode nos levar a ter conversões. Quando é excesso, a gente chama de convulsão, tá? E quando é falta, é conversão, que é uma crise histérica, tá? Então, por exemplo, eu não quero refletir, né, e nem agir. Então, o outro manda eu fazer, eu me sinto humilhado, não quero fazer, eu paraliso. É uma crise histérica. Ou então eu estou vendo que eu estou fazendo uma coisa muito errada, que o outro mandou eu fazer, mas ele está mandando, eu não quero pensar sobre o assunto, eu fico cego. Histericamente falando, não tem lesão nenhuma. Quem estudou muito foi Freud isso, né? A histeria, né? É a subserviência humilhante, né? Depois vem a mente fechada, que tem a ver com a omissão da receptividade. Claro, já estou falando isso. O que é a mente fechada? Eu não quero nada diferente do que eu sei, do que eu gosto, do que me dá segurança, né? Eu só quero o que é meu. Você pode ter alguns sintomas, reações obsessivas compulsivas, né? Que vem aí então com a mente fechada. E na realidade o que é o toque, né? É a pessoa que não tem a mente aberta, tem que ser tudo do jeito dela, sistemático, metódico. Se tira uma coisinha do lugar, ponto, ela entra em crise. É a mente fechada, é a omissão para não ter receptividade. E no final, você vai perceber pessoas que não querem nenhum tipo de meditação, não quer aumentar seu contato consciente com Deus, ela não está fazendo um reforço de comportamento, ela está fazendo um desforço. Ou seja, é uma negação passiva. O que significa isso? Quando ativamente eu falo, não é assim,
é do meu jeito, o outro fala, não percebe que está fazendo errado, ou que está fazendo de novo. Você fala assim para ele, olha, não põe o dedo no nariz, tá? Que isso é nojento. Ele fala, o quê? O que você está falando? Ele não percebe. Você percebe, não, mas olha, você tira a mão dele, a mão volta de novo, porque ele não percebe. Não é uma questão de eu querer impor para você. Eu faço uma coisa e não consigo mudar. É um desforço por auto-hipnose. Então nós fizemos aqui um ensaio muito rápido sobre os desequilíbrios e também o equilíbrio desses capítulos que encerram os nossos instrutores que estão dentro de nós. A gente agradece a atenção de todos e, quiçá, semana que vem estaremos aqui de novo com mais um programa novamente. Até lá!